Você já parou para pensar que você não consegue descobrir suas crenças limitantes ou sair do padrão da dependência emocional porque o seu inconsciente está tentando te proteger de alguma coisa? Fica aí no vídeo. Aqui eu vou trazer as minhas experiências para vocês. Claro que eu sempre vou contar alguma coisa dos atendimentos, mas é sempre a minha experiência aqui. E sendo transparente aqui nesse canal, muitas e muitas vezes eu gravei vídeos no qual eu queria falar sobre um assunto e acabava falando sobre outra coisa. Isso era uma das formas do meu inconsciente me proteger de sair do padrão da dependência emocional e de realmente descobrir qual era a crença limitante que estava por trás daquele padrão. E por que isso acontece? Porque nós temos ganhos secundários, né? O que de pior pode acontecer se você descobrir tal crença, se você sair, quebrar um padrão de dependência emocional? O que de pior pode acontecer? No meu caso, o que de pior poderia acontecer era eu perder o amor da minha mãe. Sim, porque a minha dependência emocional estava ligada a ela. Eu já comentei isso em outros vídeos, né, da questão da dependência emocional, que eu achava que era em relação ao meu pai biológico, porque eu não conheci. Mas como que eu vou depender de uma pessoa que eu nem cheguei a conviver? Perceba aí que o inconsciente já estava me protegendo desde aquele momento, porque eu tomei as dores da minha mãe, eu fiquei a favor dela mesmo sem saber a verdade, mesmo sem saber a história, porque eu não sabia da minha origem, né? Até os meus 12 anos de idade eu não sabia. Minha mãe se casou quando eu estava com 1 ano e meio de vida e o companheiro dela me assumiu como filha. Eles tentaram me proteger de alguma coisa, né, de um conflito interno, porque era muito criança, não conseguia entender a situação, então eles decidiram me contar a verdade só quando eu fizesse 18 anos. Mas eu descobri antes, acabei descobrindo antes, né, quando eu tinha 12 anos, justamente nessa fase de transição, saindo da infância para a adolescência, uma fase de bastante conflito, né? Então, acabou sendo pior para mim, no caso. E para eles também, porque para eles se explicarem, e é aquela coisa de adolescente. O nosso inconsciente ele já está criando a partir do momento que a gente é concebido. Nós já vamos aceitando o que está acontecendo lá de fora. A gente aceita a realidade dos nossos pais, digamos assim. Já está sabendo da nossa Black November, as sessões de desprogramação mental através do tarô estão com 10% de desconto. E dependendo do pacote que você pegar, porque a sessão individual ela está com 10% de desconto, mas se você pega um pacote de 4 sessões ou de 8 sessões, os descontos podem chegar até 40%, então aproveita essa oportunidade. O link do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Todo mundo conhece, né, os casos de alienação parental. Não houve alienação parental falada, porque eu não sabia da minha origem. Só que a minha mãe me teve, né, engravidou, passou a gestação sozinha, me teve, até 1 ano e meio de vida era só nós duas, e tudo o que ela estava sentindo em relação ao meu pai, os sentimentos, os pensamentos, a visão dela sobre ele foi a visão que eu tive dele. Então é como se eu tivesse ficado do lado dela, né? No caso de alienação parental a gente sabe que funciona assim, né? Um dos genitores fala mal do outro para a criança, para o filho, e aí esse filho se compadece da dor do genitor e fica ao lado dessa pessoa, e isso é muito prejudicial. Isso vai prejudicar demais a vida dessa pessoa quando ela for adulta. Aliás, vai prejudicar ao longo da vida, mesmo que seja uma criança, porque todas as interações, as dinâmicas, isso vai vindo à tona, sabe? Vem lembranças de coisas que aconteceram, que eu dava muita importância, mesmo sendo criança, muito machucada, muito ferida, então tudo era um ataque. Eu enxergava as pessoas como elas iriam me atacar em algum momento, eu precisava me defender. Então eu fui uma criança, adolescente e fase adulta, uma pessoa que vivia na defensiva, sabe? Então assim, tudo era uma ameaça. Eu precisava estar com o meu alerta ligado o tempo inteiro, porque qualquer coisa
poderia ser uma ameaça. E como nós somos metade do nosso pai, metade da nossa mãe, né? Metade do nosso material genético vem do pai, metade vem da mãe. Mesmo que você tenha conflito, mesmo que você tenha arranca-rabo, que você não se entenda com os seus pais, não dá para negar que o seu material genético, metade foi doado de cada um, certo? E quando você tem um julgamento em relação aos seus pais ou a um deles e fica do lado do outro, significa que você está fazendo isso contra você. Porque, veja, olha só o meu padrão, a vida toda. Eu fiz a boazinha. Eu era aquela pessoa boa, muito boazinha, muito prestativa, muito sorridente, muito simpática, ria das piadas sem graça das pessoas. Aquela forçação, sabe? Se forçar a estar em lugares que eu não queria estar, se forçar a estar com pessoas que eu não queria estar, manter amizades que já tinham dado, sabe, deu no que deu, deu no que deu, já tinha, deu o que tinha que dar, eu acho que é assim, né, fala. Já tinha dado o que tinha que dar, a amizade, não funciona, não combinava mais comigo, aquele tipo de amizade, e eu ficava forçando manter aquela amizade. Não que eu tenha algo contra a pessoa, que eu desejo o mal da pessoa, mas simplesmente não combinava mais comigo. E eu insistia em manter pessoas, situações, lugares, hábitos. Olha só, meu padrão era um padrão de ser prolixa, de enrolar, não porque eu queria enrolar, eu queria ser direto, falar, caramba, por que eu não vou direto ao assunto, por que eu não, mato a pau o negócio, vou direto ao assunto. Na minha cabeça que a ideia é ótima, na minha cabeça a conversa com essa pessoa vai fluir. Na minha cabeça estava tudo bem, estava tudo certo, a ideia era ótima, a conversa ia fluir, eu ia falar o que eu queria falar. E quando eu abri a câmera para fazer o vídeo ou para conversar com a pessoa, eu dava voltas e voltas. Por quê? Para o meu inconsciente não era seguro eu sair do padrão da dependência emocional, porque eu iria perder o amor da minha mãe. Se eu fui a criança boazinha, prestativa, estava ali do lado dela, eu lembro, eu pequenininha falava, não chora mãe, não chora, é natural da criança. Mas eu cresci naquele padrão. E o amor, a interação que eu tinha era com a minha mãe, não era com meu pai, que eu não conheci. E todas as crenças limitantes que a gente conhece, crenças religiosas, aquilo que a gente aprende na escola, com professores, com a família, na igreja, um monte de crença limitante, Se você pensar em você, muita gente não busca cuidar da autoestima justamente por isso, porque acha que é um egoísmo, que é olhar só para o seu umbigo, não ser uma pessoa indiferente com as pessoas, ser cruel com as pessoas, não é sobre isso. A verdade é que se você não buscar ter autoestima, o mundo vai passar por cima de você, o mundo vai te engolir. E eu tive muitas experiências sobre isso, eu tive muitas experiências assim que não foram legais, não foram agradáveis, porque eu tava nesse padrão da boazinha. Todo bonzinho é muito vitimista. Como a minha inteligência corporal, a minha consciência, tanto a minha consciência quanto a inteligência corporal, algo biológico, sabia da origem do meu pai, metade de mim vem dele. Então ele tá aqui nas minhas células. E eu fiquei com a visão, porque assim, o bebezinho tava na barriga da mãe, nasce, não sabe que nasceu, ele é uma coisa só, é uma simbiose com a mãe. Ela tava cheia de dor em relação ao meu pai. E aquela dor, aquele olhar que ela tinha em relação a ele, foi o mesmo olhar que eu tive, e mesmo sem saber da história. Então, olha como era cansativo eu me forçar, forçar a fazer um personagem que não era eu queria pensar em mim, eu queria olhar para as minhas coisas, e parecia que tinha uma âncora me puxando para baixo, algo que me puxava para trás. Eu dava um passo para frente e 2 para trás. Tinha sempre alguma coisa. Então, para nós filhos, se você vê que seus pais têm problemas, se seus pais são separados, ou se hoje eles ainda estão no relacionamento, mas eles apenas se suportam,
e você, eu gostaria tanto que os meus pais estivessem bem, né? Você tem essa visão, você, quero ver fulano bem, um casal de amigos, não podem se separar. Para, isso é loucura, isso é... Você tá se anulando, você não tá olhando para você tá olhando para fora. E o relacionamento dos nossos pais só diz respeito a eles dois. Eu sinto muito pelo que aconteceu, porque quando ela engravidou, eu já contei isso várias vezes nos vídeos, né? Quando ela engravidou, ele não quis assumir, então ela decidiu ter o filho sozinha. E é a isso que eu devo ser grata, pela oportunidade da vida. Se nada disso tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria gravando esse vídeo aqui. Se por acaso ela tivesse tomado outra decisão, se eles não tivessem ficado juntos, porque ambos quiseram estar juntos. É só isso que nós devemos ser gratos. Honrar pai e mãe é sobre isso. A vida que você tem. A minha vida não tá boa. Não tá boa? Então faça algo para mudar a sua vida, porque você é o único responsável. Como eu falei, a gente tá lá na barriga da nossa mãe, a gente já tá criando, a gente já tem um inconsciente que tá aceitando a realidade das pessoas que estão ali do lado de fora, as pessoas que vão fazer parte ali da sua vida. Sua mãe, o seu pai, você já tá aceitando aquela realidade, você tá validando. E como você é um só com a sua mãe, a dor que ela sente em relação ao companheiro, e essa dor em relação ao companheiro não é ao companheiro, tem mais coisa por trás. Então, às vezes ela está em dor com o próprio pai. A gente projeta as nossas dores nos relacionamentos. Então aquela dor que ela sente, você vai sentir, você vai validar aquilo na sua vida. A gente vem para a vida, né? Acontece o parto, é cortado o cordão umbilical ali, fisicamente, mas energeticamente você está ali, em simbiose com a sua mãe. Você incorpora a sua mãe. E isso aqui, especialmente para mulheres. Está claro que isso pode acontecer com os homens também. Mas se você é mulher, você está vendo esse vídeo, cuidado. Porque você pode estar vivendo a vida da sua mãe hoje. Você não gosta da realidade. Você não gosta da forma como sua mãe conduz a vida dela, mas ela é adulta e ela tem livre arbítrio na vida dela. Se você não gosta de como a sua mãe vive a vida dela, você está vivendo a vida da sua mãe. Você não está vivendo a sua vida. Porque se você estivesse bem satisfeita com a sua vida, não é que você não se importa. E é claro, a gente não deve se importar com as pessoas. Sei que é meio estranho ouvir isso, mas não deve se importar. Importar é trazer para dentro, é se emaranhar, é ficar emaranhado energeticamente com as pessoas. Mesmo que você ame a sua mãe, mesmo que você ame o seu parceiro afetivo, você não tem que ficar com a energia deles, porque isso atrapalha a sua vida. Por que é interessante para o teu inconsciente não saber a verdade? Por que é interessante para o teu inconsciente não te deixar descobrir o padrão, quebrar este padrão? Se pergunta. Eu recebi um comentário no vídeo, acho que é o vídeo, é por isso que você só gosta de cafajeste. E a moça fala no final do comentário que ela entendeu, né, que ela tá num padrão de dependência emocional, só que ela precisa sair disso. A gente acha que é assim, e até pode ser assim mesmo, mas se é um padrão, você tá agindo conforme um padrão. Você vai precisar ter paciência para mudar esse padrão. O seu inconsciente vai entrar num estado de aprendizado, de novo aprendizado, porque você aprendeu a ser dependente emocional. Por isso que é tão difícil dizer não para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que você tem uma ligação emocional muito grande. É bem desafiador dizer não para essas pessoas, né? Mesmo você morrendo de vontade de dizer não, porque você tem dependência emocional. E por que é interessante você se manter nessa dependência emocional? Pensa, coloca aí nos comentários. Por que é interessante você se manter na dependência emocional? Para mim, era interessante eu continuar na dependência emocional, porque se eu quebrasse o padrão da dependência emocional, é como se eu estivesse abandonando a minha mãe, é como se eu estivesse traindo ela. E olha só,
Dá pra ter uma preferência de pai ou mãe. Nossa, Kelly, mas seu pai aprontou com a sua mãe. Mas é a história de vida deles dois, é o relacionamento deles dois, não me diz respeito. Eu não posso ficar contra um ou contra o outro. Quebrar esse padrão da dependência emocional não quer dizer que eu tô passando a mão na cabeça do meu pai, que eu tô aplaudindo a atitude dele. Eu só tô deixando com que eles resolvam isso e eu vá olhar pra minha vida. Concorda comigo? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o seu like, deixa um comentário aqui pra gente trocar experiências. Se você quiser dar sugestão de novos vídeos, o que você quer ver aqui no canal, fazer suas perguntas, eu posso gravar um vídeo também respondendo as suas perguntas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você!